mas essa segunda-feira, que também é marcada por importantes reuniões no Rio de Janeiro, porque temos o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por lá, conversando com o governador do Rio, o Cláudio Castro, tratando sobre a ADPF das favelas. E além disso, temos também daqui a pouquinho, a qualquer momento pode acontecer, convocação da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, e vamos trazer todas essas informações para quem está ligado aqui com a gente no Bandeirantes Acontece. Vamos então ao Rio de Janeiro. Quem está com a gente é Adson Ramos, repórter do Grupo Bandeirantes por lá. Ele que acompanhou essa reunião hoje mais cedo entre o ministro Alexandre de Moraes e o governador do Rio, Cláudio Castro. Contou também com a participação de muitas outras autoridades e, claro, também outros também participarão e conversarão com Alexandre de Moraes ao longo desta segunda-feira. Vamos lá então com o Adson Ramos, direto do Rio de Janeiro. Tá chegando, acho que a gente está com um probleminha aqui de contato com o Adson. Agora sim, Adson Ramos, direto do Rio de Janeiro. Olá, meus amigos, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Essa reunião entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o governador do estado, Cláudio Castro, aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma espécie de centro tecnológico das Forças de Segurança aqui do Rio, e durou cerca de 2h30. Além do ministro e também do governador, participaram do encontro a cúpula da Segurança Pública e o procurador-geral do estado. A reunião foi a portas fechadas, os jornalistas não puderam entrar e nem os assessores de imprensa. E por orientação do ministro, ninguém que participou, nenhum dos participantes pôde falar com os jornalistas na saída. Depois dessa reunião aqui no CICC, o ministro e o governador seguiram para um almoço das autoridades no Palácio Guanabara. A agenda de Alexandre de Moraes se estende ao longo da tarde, com reuniões com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, com o procurador-geral de Justiça e também com o Defensor Público Geral. O último compromisso dele aqui na cidade é às 6h da tarde com o prefeito Eduardo Paes. A gente lembra que Alexandre de Moraes é o atual relator da ADPF 365, conhecido como ADPF das favelas, e que, segundo o governador Cláudio Castro, provocou restrições aos trabalhos da polícia e contribuiu para a expansão do Comando Vermelho no estado. Obrigado, Adson Ramos, nosso repórter no Rio de Janeiro. Zaidan, pelo jeito, muito assunto, hein? Uma reunião longa e que conta também com a participação do secretário de Polícia do Rio de Janeiro, também com pessoas que participaram da mega operação na semana passada. E além dessa reunião, também tivemos a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes pedindo para que todas as provas sejam guardadas em relação a mega operação. Pois é, Lopato, o que o Moraes está pedindo basicamente é que a lei seja cumprida, né? Que o Estado não haja à margem da lei, o que é elementar, né? E vale notar que ele marcou para a semana que vem uma reunião com integrantes de grupos de direitos humanos que têm depoimentos importantes que eles recolheram na semana passada a respeito do que aconteceu, ouvindo moradores. É preciso ouvir quem vive ali, quem mora ali. Isso é óbvio, né? E de resto, aquilo que é essencial, aquilo que está na DPF, que é basicamente o seguinte. Primeiro, aliás, isso em qualquer operação policial, não só aquelas regidas por essa DPF, em qualquer canto do país. Se há mortes em razão de um confronto em que a polícia está envolvida, a polícia deve ter os corpos sob sua custódia. É fundamental. Ela deve preservar o lugar, o local onde aconteceu aquele tiroteio, onde aquelas mortes ocorreram, para que não haja qualquer alteração. Deve garantir que ninguém altere o cenário. E mais do que isso, ter os corpos sob custódia. Isso é uma coisa óbvia em qualquer lugar do mundo. E desta vez,
simplesmente, dezenas de corpos são largados lá. Largados, deixados. Isso não pode acontecer. Inclusive para que a polícia possa demonstrar que o que ela está dizendo é o que aconteceu. Que ninguém alterou o corpo, que nada ocorreu tentando burlar qualquer investigação. E não foi feito isso. Deixaram lá dezenas de corpos, familiares e outras pessoas que moram na Penha, no Morro do Alemão, que pegaram esses corpos, levaram até uma praça, né? Levaram aqueles corpos, e aí foram acusados, inclusive, de terem interferido na cena do tiroteio. Ora, eles vão fazer o quê? Deixar os corpos lá? Sendo que a polícia deveria tê-los sob custódia e preservar a integridade daqueles corpos para que não houvesse qualquer alteração. Então, são erros elementares. E a reclamação da Defensoria Pública de não ter tido autorização do governo do Rio para acompanhar, inclusive, a verificação dos corpos, o estado dos corpos, os exames no IML. Isso é um direito legal da Defensoria Pública. Então, há muitas coisas a serem explicadas ao Alexandre de Moraes. Muitas coisas. E aqui não é o mérito da operação, mas você tem circunstâncias que são elementares para que haja a elucidação do que aconteceu. Qualquer investigação judicial, ela deve partir do que aconteceu durante o tiroteio. E se você não preserva, larga corpos para lá, aí eles são reunidos, esses corpos, pela população, não permite o acompanhamento da Defensoria Pública, você está cometendo desvios claros da lei. Então, isso terá de ser explicado, deve estar sendo explicado ao Alexandre de Moraes. Zaidan, e em Brasília, nós também temos as repercussões dessa mega operação da última terça-feira. Amanhã será instalada a CPI do crime organizado. Foco em facções, em milícias, mas com um contexto também político e um gancho claro do motivo para que seja instalada agora mais uma CPI por lá. Vamos então à capital federal também com a nossa equipe. Afonso Marangoni aqui conosco. Boa tarde, Lupato. Boa tarde, Zaidan, e a todos que nos acompanham. Pois é, o Congresso está movimentado em relação a essa questão de combate ao crime organizado e, inclusive, nesta terça-feira vai ser instalada a CPI do crime organizado no Senado. A comissão vai ter 120 dias de duração, com 11 senadores titulares e 7 suplentes. Com quase todos os integrantes definidos, a gente já sabe que a CPI vai contar com nomes importantes do governo e da oposição. Entre os titulares estão Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e Jacques Wagner, do PT da Bahia. Também no contexto dessa operação no Rio de Janeiro, o presidente Lula encaminhou ao Congresso, em regime de urgência, o projeto Antifacção. Outra prioridade do Planalto é a PEC da Segurança Pública. Bom, a gente vai seguir acompanhando tudo aqui do Congresso Nacional e agora voltamos aí com vocês, Lupato e Zaidan. Obrigado, Afonso Marangoni. E aí, Zaidan, já temos, é claro, nos bastidores uma corrida, uma disputa, na verdade, entre a base governista e a oposição para quem será o presidente desta CPI. Por um lado, o PT briga para que seja um dos seus, por outro, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece como um dos favoritos da oposição. A definição da presidência, assim como foi na CPMI do INSS recentemente, que também foi uma grande disputa, pode definir o rumo dessa CPI, que pode ser para lá de importante, né, Zaidan? Ah, sim, a presidência e a relatoria serão disputadas, não é, Lupato? E aquele negócio, tudo que acontece no Congresso, e é natural que seja assim, é político, não é? Tudo tem o viés político, a disputa política é inevitável. O Congresso Nacional, é o Parlamento. É assim mesmo, em qualquer lugar. Agora, o que não pode é levar uma investigação de uma comissão parlamentar ao fracasso, ao nada, exatamente porque
as disputas políticas acabam inviabilizando qualquer investigação séria. Esse é um risco, por exemplo, na CPMI do INSS. Você tem um fato claro, não é? Aposentados e pensionistas foram roubados, sendo que esse roubo ocorreu dentro da estrutura do Estado, por intermédio da estrutura do Estado, por intermédio do INSS. Então, o fato está aí. É preciso investigar como aconteceu, quem abriu as portas para que isso ocorresse, que participação os políticos tiveram, porque a investigação em si, a Polícia Federal faz com muito mais acuidade, com muito mais cuidado, com muito mais zelo e com muito mais competência. Agora, a investigação política serve, inclusive, para determinar a participação de agentes do Estado, inclusive políticos, naquilo que ocorreu no INSS. Mas a disputa política, ela vai inviabilizando o avanço dessa investigação. Alguma coisa acontece, alguma coisa é descoberta, mas é um passo para frente, 2 para trás. No caso da CPI sobre crime organizado, há muita coisa, e essa CPI já poderia ter acontecido há muito tempo, porque esse é um fenômeno, um flagelo que atinge o Brasil há muito tempo, né? Mas não há dúvida que vai ser um embate político-eleitoral, não só político propriamente dito, mas político-eleitoral. Vai virar plataforma de campanha, né? Vai virar lugar de comício para 2026. E o Flávio Bolsonaro, por exemplo, que quer dirigir a comissão, ele deveria ser ouvido pela comissão para explicar, por exemplo, condecoração de miliciano. É uma explicação que ele ainda não deu, né? Então há muita coisa a ser investigada, mas que é um ambiente político, é óbvio. Então é natural que haja disputa política. O problema é quando uma disputa política vira eleitoreira e interrompe, impede, na verdade, qualquer investigação séria, né, Lupato? Com certeza, Zaidan. E aí, eu falava sobre essa tentativa do PT em emplacar um de seus nomes. Senadores Fabiano Contarato e Jacques Wagner são os favoritos da base governista. Nós temos também aqui a apuração da Tayane Mello, nossa repórter lá em Brasília, que conversou com o senador Alessandro Vieira, que deve ser o relator da CPI do crime organizado, porque foi também quem entrou com o requerimento para que ela aconteça. Diz que inicialmente quer que as primeiras convocações sejam de profissionais diretamente ligados ao combate a essas facções, além do ministro da Justiça, do governador do Rio e do diretor-geral da Polícia Federal. Fala-se muito também sobre a convocação de artistas, como por exemplo o rapper Oruan, que são acusados de envolvimento com facções, no caso do Oruan, com o Comando Vermelho. E o Alessandro Vieira teria dito à nossa equipe que não é o momento para que isso aconteça, até porque é um colegiado e que isso seria irrelevante para um trabalho sério da CPI do crime organizado. E é muito do que se fala, Zaidan, que na maioria dos casos a CPI acaba virando um grande palanque. E de trabalho sério mesmo, pouco se faz, né? Exato, um palancaço. E é o que dizemos aqui, não é, Lupato? O que acontece no Congresso é sempre, invariavelmente, político. E é natural, é assim mesmo. Agora, as CPIs, elas são desperdiçadas, né? Há um histórico de CPIs ou desperdiçadas ou corrompidas no Brasil. Houve comissões parlamentares de inquérito que foram corrompidas, que não investigaram determinadas pessoas, determinadas empresas, porque houve corrupção. Agora, que vai ser um ambiente de palanque eleitoral é indiscutível. Mas, vamos convocar o cara, porque o cara tem ligação, isso é irrelevante. Você não passa nem perto do cerne do problema. Isso aí é porque os caras gostam de ter alguém ali que vai produzir audiência, vai provocar audiência, vai provocar atenção em rede social, sabe? É uma cretinice. A coisa tem de ser investigada com muita seriedade. Como é lavado o dinheiro?
como esse dinheiro volta para o mercado limpo. Como é o processo de lavagem, quem lava. E, claro, os inúmeros negócios que hoje são tocados pelo crime organizado. Muita gente acha que a coisa se limita à venda de cocaína, de maconha. Não. Os caras estão em mineração ilegal no norte do país, contrabando de armas, cargas. Você tem um mercado paralelo com cargas roubadas, né? O controle de serviços em comunidades, em regiões que estão sob controle desses grupos. Água, gás, até TV a cabo. Né? Os caras têm o controle de tudo. Então há muito para ser investigado. Como é que as ações são comandadas desde os presídios? Como é que esse processo não é interrompido? Como é que o Estado não tem competência e capacidade, pelo menos técnica, de impedir que isso ocorra? É isso que tem de ser investigado. Agora, vamos ouvir o cara porque ele tem ligação. Isso é uma babaquice, né? Isso é para que os caras apareçam em rede social, os deputados, né? Para que eles apareçam, os senadores. Isso é uma comissão mista, deputados e senadores, apareçam em rede social. Isso é uma babaquice total, né?